Meu filho está enterrado há 20 anos no cemitério municipal de Santos. Eu visitava o túmulo dele todo domingo sem falta. Levava flores frescas. Limpava a lápide com as próprias mãos. O nome dele está gravado em granito cinza. Lucas Henrique Oliveira. Nascido em 15 de março de 1985. Falecido em 7 de agosto de 2005. 20 anos de idade. Guardei o número de telefone dele na agenda durante todo esse tempo, porque apagar aquele contato seria como enterrá-lo de novo. Pagava a conta do celular dele religiosamente, R$ 32 por mês, mesmo sabendo que a linha estava desativada há quase 2 décadas. No mês passado, na madrugada de 15 de setembro, meu telefone tocou às 3h12 da manhã. O visor mostrava o nome dele, Lucas. A foto de perfil era a mesma de sempre, tirada no aniversário de 18 anos dele, sorrindo com aquele jeito despreocupado que só os jovens têm. Atendi com as mãos tremendo tanto que quase derrubei o aparelho no chão. Uma voz do outro lado disse: "Pai, eu não sei onde estou." Era a voz do meu filho. Eu conheceria aquela voz em qualquer lugar, a mesma que eu ouvi durante 20 anos, a mesma que ficou gravada na minha memória como uma cicatriz que nunca sara. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Francisco Oliveira, tenho 58 anos e trabalho como mecânico automotivo em Santos, litoral de São Paulo. Passei a vida inteira consertando carros na mesma oficina da Avenida Ana Costa, no bairro do Gonzaga. Acordo às 5h30 da manhã todos os dias. Tomo café preto sem açúcar, como pão com manteiga e saio de casa às 6h15 para pegar o ônibus das 6h40. A rotina nunca mudou, nem mesmo depois que perdi meu filho. A vida continua. As contas chegam. Os clientes precisam dos carros consertados. Você não pode simplesmente parar de viver porque alguém que você ama morreu. Mas também não volta a viver de verdade. Você apenas existe, ocupando espaço, cumprindo obrigações, esperando que cada dia termine para recomeçar outro igual no dia seguinte. O acidente aconteceu numa sexta-feira à noite. Lucas estava voltando do trabalho dele, um estágio numa empresa de informática no centro de Santos. Ele trabalhava das 14 às 22 horas, ganhava R$ 600 por mês e estava orgulhoso daquele primeiro emprego. Naquela noite pegou o ônibus como sempre fazia, mas desceu 2 pontos antes do nosso prédio, porque queria comprar pão para o café da manhã do sábado. Atravessou a Avenida Conselheiro Nébias, na faixa de pedestres, quando um carro em alta velocidade avançou o sinal vermelho e o atingiu em cheio. O motorista estava embriagado, dirigindo um Volkswagen Gol prata com o farol queimado do lado direito. O impacto jogou meu filho a 6 metros de distância. A perícia disse que ele morreu instantaneamente. Fratura de crânio, hemorragia interna, múltiplas fraturas pelo corpo todo. Disseram que ele não sofreu, que foi tudo muito rápido. Eu não sei se isso é verdade ou se é só algo que falam para consolar os familiares. A polícia me ligou às 23h41. Eu estava assistindo o Jornal Nacional atrasado na televisão, comendo uma maçã na sala. Quando o telefone tocou, meu coração apertou antes mesmo de atender. Pais sabem quando algo está errado. Existe um instinto que dispara como um alarme silencioso dentro do peito. O policial do outro lado da linha se identificou como Sargento Marcelo da Silva, da Delegacia de Trânsito de Santos. Ele falou com aquela voz controlada que pessoas treinadas usam para dar notícias ruins. Disse que tinha ocorrido um acidente grave na Avenida Conselheiro Nébias, que precisavam de um familiar para fazer o reconhecimento no Hospital Guilherme Álvaro. Não disse que meu filho estava morto, mas eu entendi pelo tom de voz, pela pausa longa demais antes de falar o nome do hospital. Desliguei o telefone e fiquei sentado no sofá por 3 minutos inteiros, sem conseguir me mexer. Minha esposa, na época, Regina, estava no quarto dormindo. Eu não quis acordá-la ainda. Não sabia como dizer. Não sabia se conseguiria pronunciar as palavras em voz alta sem desabar completamente. Dirigi até o Hospital Guilherme Álvaro, quebrando todos os limites de velocidade.
Passei 3 sinais vermelhos. Não me importava se a polícia me parasse. Estacionei o carro atravessado numa vaga de ambulância e corri para a entrada da emergência. O segurança na porta viu minha expressão e nem tentou me barrar. Na recepção, uma enfermeira com cabelo preso em coque me levou até uma sala pequena no 2º andar. Sala de família. Era isso que estava escrito na placa da porta. Eu sabia o que significava. Eles só usam aquelas salas para dar as piores notícias, para quando não há mais nada a fazer, quando a pessoa já está morta e só falta alguém confirmar a identidade. Um médico jovem, não devia ter mais de 30 anos, entrou na sala 2 minutos depois. Ele usava jaleco branco manchado de sangue na altura do abdômen. Sentou na cadeira na minha frente e colocou as mãos sobre a mesa, entrelaçando os dedos num gesto ensaiado. Disse que lamentava muito, que tinham feito tudo o que era possível, que o traumatismo craniano tinha sido severo demais. Perguntou se eu queria ver o corpo. Eu não conseguia falar, apenas balancei a cabeça que sim. Me levaram até uma sala fria no subsolo. O cheiro de desinfetante químico era tão forte que queimava a garganta. Havia 3 macas com lençóis brancos cobrindo corpos. O médico me guiou até a maca do meio e perguntou se eu estava pronto. Eu não estava pronto. Ninguém nunca está pronto para ver o próprio filho morto. Mas eu disse que sim, e ele puxou o lençol devagar, primeiro revelando o cabelo castanho, depois a testa, depois o rosto inteiro. Era Lucas, meu filho. Os olhos dele estavam fechados, a boca entreaberta, a pele com uma cor acinzentada que não parecia natural. Havia um corte profundo na testa esquerda, sangue seco grudado no cabelo, mas o rosto estava intacto, reconhecível. Ainda era ele. Toquei a mão dele e estava gelada, dura, sem vida. Fiquei ali parado, segurando aquela mão fria, esperando que ele abrisse os olhos, que me dissesse que estava tudo bem, que era só um pesadelo, mas ele não se mexeu. Nunca mais ia se mexer. O velório foi realizado no cemitério municipal de Santos, na Capela São José. Duramos 24 horas com o caixão aberto. Chegaram talvez 50 pessoas ao longo do dia. Amigos da escola, colegas de trabalho, vizinhos do prédio, parentes distantes que eu nem via há anos. Todo mundo falava baixo, como se gritar fosse desrespeitar os mortos. Diziam as mesmas frases vazias que as pessoas sempre dizem. Meus sentimentos. Ele está num lugar melhor. Deus sabe o que faz. Eu ouvia tudo sem realmente escutar. Apenas acenava com a cabeça. Agradecia mecanicamente. Regina ficou sentada na primeira fileira de cadeiras durante as 24 horas inteiras. Ela não chorava, não falava, apenas olhava para o caixão com uma expressão vazia. A irmã dela, Sônia, ficou ao lado dela o tempo todo, segurando a mão dela, oferecendo água que ela não bebia. Eu cuidei de tudo sozinho. Escolhi o caixão, um modelo simples de madeira envernizada que custou R$ 2.400. Escrevi o obituário que foi publicado no jornal A Tribuna. Faleceu ontem, aos 20 anos, o jovem Lucas Henrique Oliveira, vítima de atropelamento. Era filho de Francisco Oliveira e Regina Santos Oliveira. O sepultamento será hoje às 15 horas no cemitério municipal. Comprei um buquê de rosas brancas que custou R$ 120 e coloquei em cima do caixão. O enterro começou pontualmente às 15 horas. O céu estava nublado, ameaçando chuva. 6 homens da funerária carregaram o caixão até o jazigo que eu tinha comprado na semana anterior por R$ 4.500. Era um túmulo simples no quadrante C, longe da entrada principal, embaixo de uma árvore de ipê amarelo. Os coveiros desceram o caixão com cordas grossas. Eu ouvi o som do motor que operava o mecanismo. Ouvi o caixão se acomodar no fundo do buraco com um baque surdo. As pessoas jogaram flores em cima da tampa. Regina jogou uma carta que tinha escrito durante a noite, dobrada em 4 partes. Eu não joguei nada. Apenas fiquei ali parado, vendo aqueles homens de macacão azul começarem a jogar terra com paz. Cada pasada soava como uma pancada no peito. Todos foram embora aos poucos, até sobrar apenas eu e os coveiros. Eles me perguntaram se eu queria esperar terminarem.
Eu disse que sim. Fiquei ali parado por 45 minutos, vendo eles encherem o buraco completamente, apertarem a terra, colocarem grama fresca por cima. Durante 20 anos visitei aquele túmulo todo domingo sem falta. Acordava às 6 da manhã, tomava banho, vestia roupa limpa e saía de casa às 7. Pegava 2 ônibus para chegar ao cemitério. A viagem toda durava 1h15 minutos. Chegava sempre por volta das 8h15, quando o portão principal abria para visitantes. Caminhava até o quadrante C, encontrava o IP amarelo e me ajoelhava na frente da lápide de granito cinza. Levava sempre um balde pequeno com água, pano de limpeza e flores frescas. Limpava a lápide inteira, tirava folhas secas, arrancava o mato que crescia ao redor. Depois sentava no chão e conversava com ele. Contava sobre a semana, sobre os carros que tinha consertado na oficina, sobre o trânsito que estava cada vez pior em Santos, sobre as notícias que via na televisão. Falava com ele sobre coisas que não conseguia falar com mais ninguém. Pensamentos que ficavam presos dentro da minha cabeça durante os outros 6 dias da semana. Ficava ali por 2 horas, às vezes 3, apenas eu e ele. Apenas eu e aquela pedra fria com o nome dele gravado. Regina parou de ir ao cemitério depois de 6 meses. Ela disse que não aguentava ver o túmulo, que a dor era grande demais. Eu entendi. Cada pessoa lida com o luto do jeito que consegue. Mas eu precisava ir. Precisava daquele ritual, daquela conexão, mesmo que fosse só uma ilusão. 3 anos depois do acidente, Regina pediu o divórcio. Ela disse que não conseguia mais viver naquela casa, que cada cômodo trazia lembranças demais, que precisava recomeçar. Eu assinei os papéis sem discutir. O apartamento ficou comigo. Ela levou metade do dinheiro que tínhamos guardado e alugou um lugar no bairro do Embaré. 6 meses depois, ela conheceu outro homem, um engenheiro chamado Paulo, 10 anos mais novo que ela. Casaram num cartório pequeno, apenas com testemunhas obrigatórias. 2 anos depois, ela teve outro filho, um menino que chamaram de Pedro. Ela me ligou para contar, disse que estava feliz, que tinha conseguido seguir em frente. Eu disse que ficava feliz por ela, e era verdade. Mas eu não consegui seguir em frente. Mantive o quarto do Lucas exatamente como ele deixou. As roupas continuaram penduradas no guarda-roupa. Os livros permaneceram na estante. O computador velho ficou em cima da mesa. Eu entrava naquele quarto uma vez por semana para limpar a poeira, mas nunca mexia em nada. O número de telefone do Lucas ficou salvo na minha agenda durante os 20 anos inteiros. Eu via aquele nome toda vez que abria a lista de contatos. Lucas, filho. Algumas pessoas me disseram que eu devia apagar, que estava me fazendo mal, que precisava deixar ir. Mas eu não conseguia. Apertar o botão de excluir parecia uma traição, como se estivesse matando ele de novo, apagando a última prova física de que ele tinha existido. A operadora de telefonia continuou cobrando a mensalidade mesmo depois que cancelei a linha dele. R$ 32 por mês para manter o número ativo no sistema deles, mesmo que ninguém pudesse ligar para aquele número ou receber ligações dele. Eu pagava religiosamente todo mês no débito automático. Era um pequeno preço para manter aquela conexão viva, mesmo que fosse apenas simbólica. Apenas números numa tela de celular. Às vezes, nos momentos mais difíceis, eu abria a agenda e ficava olhando para aquele contato. Apertava o botão de ligar, mas desligava antes de completar a chamada. Eu sabia que ia ouvir apenas uma gravação dizendo que o número estava fora de serviço. Mas tinha uma parte irracional de mim que guardava uma esperança absurda de que um dia ele fosse atender, de que tudo tivesse sido um erro terrível, um pesadelo longo demais. Liguei para aquele número centenas de vezes ao longo dos anos. Sempre a mesma mensagem gravada. O número que você discou não está disponível no momento. Eu ouvia aquela frase robotizada e desligava, sentindo um vazio crescer dentro do peito. Mas continuava tentando mês após mês, ano após ano, sabendo que nunca ia funcionar, mas incapaz de parar.
Na madrugada de 15 de setembro, 20 anos depois do acidente, meu telefone tocou às 3h12 da manhã. Eu estava dormindo no quarto, enrolado no cobertor velho que uso há mais de uma década. O som do toque me acordou de imediato. Peguei o celular na mesinha de cabeceira e olhei para a tela. O nome que aparecia era Lucas, filho. A foto de perfil mostrava ele sorrindo. Aquela mesma foto de 18 anos que eu nunca tinha mudado. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvir o pulso latejando nos ouvidos. As mãos começaram a tremer. O quarto estava escuro. Apenas a luz da tela do celular iluminava meu rosto. O telefone tocou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Eu não conseguia me mexer. Estava paralisado na cama, segurando o aparelho como se fosse explodir nas minhas mãos. Aquilo era impossível. O número estava desativado há quase 20 anos. Eu tinha tentado ligar centenas de vezes e sempre recebia a mensagem de que estava fora de serviço. Como ele poderia estar me ligando agora? Na 4ª vez que tocou, alguma coisa dentro de mim se quebrou. Meu polegar se moveu sozinho e apertou o botão verde de atender. Levei o telefone até a orelha com a mão tremendo tanto que bati o aparelho na própria cabeça. Por 3 segundos, não ouvi nada. Apenas silêncio do outro lado. Então ouvi uma respiração. Lenta, pesada, humana. Alguém estava lá. Tentei falar, mas minha garganta estava fechada. Nenhum som saiu. Então uma voz falou. Pai. Uma palavra só. Baixa, confusa, assustada. Mas era a voz dele. A voz do meu filho. Eu conhecia aquela voz melhor do que conhecia a minha própria. Ouvi aquela voz todos os dias durante 20 anos da vida dele. Continuei ouvindo ela nos meus sonhos durante os 20 anos depois que ele morreu. Aquilo não era uma gravação. Não era minha imaginação. Era ele. Realmente ele. Falando comigo através do telefone. Minha visão ficou embaçada. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto sem que eu percebesse. Eu ainda não conseguia falar. Minha boca se abria, mas nenhuma palavra saía. Do outro lado da linha, a voz continuou. Pai, você está aí? Havia desespero naquele tom, medo, confusão. Forcei o ar para dentro dos pulmões e consegui sussurrar. Lucas. Minha voz não parecia a minha. Estava rouca, quebrada, irreconhecível. Silêncio do outro lado por 3 segundos que pareceram 3 horas. Então, sou eu, pai. Onde eu estou? Nada aqui faz sentido. Acendi a luz do quarto com mão trêmula. Precisava pensar claramente. Precisava entender o que estava acontecendo. O que você quer dizer? Perguntei, tentando manter a voz firme. Onde você está ligando? Ouvi a respiração dele acelerar, ficando mais rápida, quase ofegante. Eu não sei, ele disse. Eu não sei onde estou. Nada faz sentido. Pai, alguma coisa está muito errada. Tudo parece diferente. As pessoas não me veem. Eu tento falar e ninguém responde. Levantei da cama, ainda segurando o telefone contra a orelha. Minhas pernas mal me seguravam. Cambaleei até a parede e me apoiei nela. Lucas, me diz o que aconteceu. Onde você esteve? A pergunta era absurda. Eu sabia disso. Ele estava morto. Eu o enterrei. Mas ele estava falando comigo naquele momento. E meu cérebro não conseguia processar a contradição impossível. Eu me lembro do acidente, ele disse. E sua voz estava ficando cada vez mais desesperada. Eu me lembro do carro me acertando. Eu senti a dor. Eu senti tudo escurecer. Eu morri, pai. Eu sei que morri. Mas então eu acordei e estava em outro lugar. E agora não consigo entender onde estou ou o que está acontecendo. Minha respiração estava acelerada agora. O coração batia tão forte que doía. Você está machucado? Perguntei. Silêncio. Depois, não. Eu acho que não. Mas eu não me pareço certo. Quando olho no espelho, vejo alguém mais velho. Alguém que se parece comigo, mas não sou eu. Me diz onde você está, eu disse tentando manter a calma. Me dá um endereço, um ponto de referência, qualquer coisa. Eu vou até você agora. Ouvi sons do outro lado, passos, uma porta se abrindo. Eu não sei o endereço, Lucas disse. Estou dentro de um prédio. Parece abandonado. Tem apartamentos vazios. Vou procurar alguma coisa com endereço escrito.
Mais sons de passos, portas, coisas sendo mexidas. Fiquei parado no meu quarto esperando, mal conseguindo respirar. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Então a linha ficou muda. O silêncio absoluto. Lucas. Chamei. Nada. Lucas, você está aí? Nada. Olhei para a tela do celular. A ligação tinha caído. O timer mostrava 7 minutos e 18 segundos. Imediatamente tentei ligar de volta. O telefone chamou uma vez e caiu numa gravação automática. O número que você discou não está disponível. Tentei novamente. Mesma mensagem. Tentei mais 15 vezes seguidas, apertando o botão com força cada vez maior. Sempre a mesma resposta. O número estava fora de serviço de novo. Sentei na beirada da cama, ainda segurando o celular. Estava tremendo inteiro agora, não só as mãos, mas o corpo todo. Abri o registro de chamadas. Lá estava. Lucas, filho, 3 horas e 12 minutos da manhã. 7 minutos e 18 segundos de duração. Aquilo era real. Tinha acontecido. Não era sonho. Não era alucinação. Meu filho morto tinha me ligado. Tirei uma captura de tela do registro de chamadas. Precisava de prova. Precisava de evidência de que não estava enlouquecendo. O resto daquela noite passou sem que eu conseguisse dormir. Fiquei sentado na sala, com todas as luzes acesas, olhando para o telefone, esperando que tocasse de novo. Mas não tocou. Às 6 da manhã desisti de esperar. Tomei banho e fui trabalhar. Não consegui contar para ninguém. Quem acreditaria? Meu filho morto me ligou ontem à noite. Iam pensar que eu estava louco, que finalmente o luto tinha me quebrado de vez. 3 dias se passaram. 3 dias inteiros sem nenhuma ligação, sem nenhuma mensagem, sem nenhum sinal. Eu mal comia, mal dormia. Apenas ficava olhando para o telefone, esperando. Ia para o trabalho, mas não conseguia me concentrar. Fiquei com um carro parado na oficina por 2 dias, porque não conseguia lembrar qual peça estava trocando. Meu chefe, seu Antônio, me perguntou se estava tudo bem. Disse que sim, só estava cansado. Ele me olhou com preocupação, mas não insistiu. À noite voltava para o apartamento e sentava no sofá com o celular na mão. Não assistia televisão, não comia jantar direito, apenas esperava. Tentei ligar para o número do Lucas mais de 100 vezes durante aqueles 3 dias. Sempre a mesma mensagem automática. O vizinho do apartamento ao lado, seu Mário, bateu na porta perguntando se eu estava bem. Disse que tinha ouvido eu falando sozinho durante a madrugada. Inventei uma desculpa qualquer e fechei a porta. Na quarta noite, às 2h48 da manhã, o telefone tocou de novo. Peguei tão rápido que quase deixei cair. Lucas. Filho aparecia na tela novamente. Atendi antes do primeiro toque terminar. Lucas, disse imediatamente. Pai. A voz dele veio do outro lado, mais fraca dessa vez, cansada. Eu achei alguma coisa. Achei um endereço. Meu coração disparou. Peguei um pedaço de papel e uma caneta que estavam na mesinha de centro. Fala, disse. Fala devagar que eu vou anotar. Ele leu lentamente. Rua 15 de Novembro, número 1400, apartamento 42, Campinas, São Paulo. Anotei cada letra com mão trêmula. Campinas? Repeti. Como você foi parar em Campinas? Era a 2 horas de São Paulo, 3h30 de Santos. Eu não sei, ele disse. Sua voz estava quebrando. Eu não sei como cheguei aqui. Pai, tem algo muito errado comigo. Eu saí na rua hoje e as pessoas passam por mim como se eu não existisse. Uma mulher entrou dentro de mim, atravessou meu corpo. Eu acho que estou morto. Eu acho que sou um fantasma ou alguma coisa assim. Você não é um fantasma, eu disse, sem saber se aquilo era verdade. Fantasmas não usam telefone. Você está falando comigo agora, isso significa que você é real. Ele deu uma risada, mas era uma risada sem humor, cheia de desespero. Então o que eu sou? Perguntou. Eu olho no espelho e vejo um rosto que é quase o meu, mas mais velho. Eu tenho cicatrizes que não me lembro de fazer. Eu achei documentos aqui com um nome que não é o meu. Eu estou tão confuso. Eu estou tão cansado. Você pode vir me buscar? Por favor.
As últimas palavras saíram como um pedido de criança. Vulnerável. Assustada. Era o mesmo tom de voz que ele usava quando era pequeno e tinha pesadelos, quando me chamava no meio da noite pedindo para eu ficar com ele até dormir. Eu vou, disse com firmeza. Eu estou saindo agora. Vou estar aí em 4 horas. Você consegue esperar 4 horas? Silêncio. Depois eu vou tentar, pai. Eu estou com medo. Eu sei, respondi. Eu também estou. Mas eu vou até você. Eu prometo. A ligação caiu de novo, do mesmo jeito abrupto da primeira vez. Olhei para o relógio. 2h53 da manhã. Não liguei de volta porque sabia que não ia funcionar. Levantei do sofá e fui direto para o quarto. Joguei roupas numa mochila velha, peguei a carteira e as chaves do carro. Não avisei ninguém. Não liguei para o trabalho. Simplesmente saí do apartamento e desci as escadas correndo. Meu carro, um Chevrolet Corsa 2008, estava estacionado na rua em frente ao prédio. Entrei, liguei o motor e saí dirigindo em direção à rodovia Anchieta. O trânsito estava vazio naquele horário. Peguei a rodovia e acelerei até 130 km por hora, bem acima do limite permitido. Não me importava se a polícia me parasse. Meu filho estava vivo em algum lugar, de alguma forma impossível, e eu precisava chegar até ele. A rodovia Anchieta à noite é uma sequência interminável de curvas apertadas cortando a Serra do Mar. As luzes dos postes de iluminação passavam como flashes amarelos, iluminando brevemente o interior do carro, antes de mergulhar tudo na escuridão de novo. Eu conhecia aquela estrada de cor. Tinha feito aquele trajeto centenas de vezes ao longo da vida, mas naquela madrugada parecia diferente, mais longa, como se estivesse dirigindo por dentro de um túnel sem fim. Passei por São Bernardo do Campo, por Santo André, entrei na rodovia dos Imigrantes e depois na Anhanguera. O GPS do celular mostrava 3h42 até Campinas. Eu precisava chegar em menos tempo. Mantive o pé no acelerador, ultrapassando caminhões, mudando de faixa constantemente. Parei apenas uma vez num posto de gasolina em São Paulo, capital, próximo à Marginal Tietê, para abastecer e usar o banheiro. Eram 4h15 da manhã. O frentista era um rapaz novo. Não devia ter mais de 25 anos, com cara de cansaço de quem trabalha no turno da madrugada. Ele perguntou se eu queria completar o tanque. Disse que sim. Enquanto ele abastecia, entrei na loja de conveniência e comprei uma garrafa de água e 2 pães de queijo que estavam na estufa. Não tinha fome, mas sabia que precisava comer alguma coisa. Paguei R$17, voltei para o carro e continuei dirigindo enquanto mordia o pão sem realmente sentir o gosto. Minha cabeça estava cheia de perguntas que não tinham resposta. Como meu filho podia estar vivo? Eu vi o corpo dele. Toquei a mão gelada dele. Assisti o caixão ser enterrado. Se ele estava vivo, quem estava naquele túmulo? E se ele estava vivo, onde ele esteve durante 20 anos? Cheguei em Campinas às 6h37 da manhã. O sol estava nascendo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A cidade estava acordando, carros começando a encher as ruas, pessoas saindo para trabalhar. Coloquei o endereço no GPS. Rua 15 de Novembro, 1400. O aplicativo calculou 12 minutos até o destino. Segui as instruções, passando por avenidas largas, semáforos, rotatórias. Campinas é uma cidade grande, com mais de 1 milhão de habitantes, movimentada, barulhenta. Eu não conhecia quase nada dali. Tinha vindo apenas 2 vezes na vida, sempre a trabalho. Virei à esquerda na rua 15 de Novembro e comecei a procurar o número. 1200, 1300, finalmente 1400. Parei o carro na frente de um prédio velho de 4 andares. A fachada era de tijolos vermelhos desgastados. Muitas janelas estavam quebradas. Havia tábuas de madeira pregadas em algumas delas. Um cartaz desbotado pendurado na grade da frente dizia: "Proibida a entrada. Prédio interditado pela Defesa Civil." Meu estômago apertou. Aquele prédio estava abandonado, vazio. Como Lucas poderia estar ali?
Desliguei o motor e fiquei sentado por um minuto olhando para o edifício. Não havia movimento nenhum, nenhuma luz acesa nas janelas, nenhum sinal de vida. A rua estava movimentada. Pessoas passavam na calçada a caminho do trabalho, mas ninguém prestava atenção naquele prédio condenado. Saí do carro e atravessei a rua. A grade da frente tinha um cadeado enferrujado, mas ao lado vi que havia um buraco grande o suficiente para uma pessoa passar. Olhei ao redor para ver se alguém estava prestando atenção. Ninguém. Me abaixei e passei pelo buraco na grade. O portão de vidro da entrada principal estava trancado com correntes grossas. Contornei o prédio pela lateral esquerda e encontrei uma porta de metal com a fechadura quebrada. Empurrei devagar e ela se abriu com um rangido alto que ecoou pelo corredor vazio. O cheiro me atingiu imediatamente. Mofo, urina, lixo acumulado. Era o cheiro de abandono, de um lugar que não via manutenção há anos. Liguei a lanterna do celular e entrei. O corredor estava escuro mesmo com a luz do sol lá fora. Paredes descascadas, grafites rabiscados por toda a parte, pedaços de entulho espalhados pelo chão. Havia portas de apartamentos abertas dos dois lados. Olhei dentro do primeiro. Completamente vazio. Apenas lixo e escombros. O segundo era igual. Todos os apartamentos do primeiro andar estavam destruídos, abandonados, sem nenhum móvel, sem nenhum sinal de que alguém tinha vivido ali recentemente. Encontrei a escada no fim do corredor. Os degraus de concreto estavam rachados, com marcas de sujeira acumulada. Não havia corrimão, apenas buracos na parede onde ele tinha sido arrancado. Subi com cuidado, testando cada degrau antes de colocar o peso completo. Cheguei ao segundo andar. Mesmo cenário. Apartamentos abertos, destruídos, vazios. Procurei o número 42, mas não encontrei nenhuma numeração nas portas. Muitas placas tinham sido arrancadas. Continuei subindo. Terceiro andar, depois quarto andar. Meus pulmões ardiam do esforço e do ar viciado. No quarto andar, no fim do corredor à direita, vi uma porta que estava fechada. Completamente fechada, diferente de todas as outras. E tinha uma placa de metal pregada nela com o número 42. Meu coração começou a bater mais rápido. Caminhei até a porta devagar, pisando em cacos de vidro que estalavam sob meus pés. Parei na frente da porta e estendi a mão para girar a maçaneta. Estava aberta. Empurrei a porta e ela se abriu sem fazer barulho. Entrei e parei imediatamente. O apartamento estava limpo. Não como os outros. Este estava arrumado, organizado, como se alguém morasse ali. A sala tinha um sofá marrom velho, mas conservado, uma mesinha de centro de madeira, uma televisão pequena em cima de um rack. As paredes estavam pintadas de bege claro, sem descascar, sem grafites. O chão estava varrido. Não havia pó acumulado. Caminhei mais para dentro, olhando ao redor com incredulidade. Como aquele apartamento podia estar assim no meio de um prédio condenado? Na parede da esquerda, havia fotografias emolduradas penduradas em fileiras organizadas. Me aproximei e meu sangue gelou. Eram fotos da minha família. Eu, Regina e Lucas, quando ele era pequeno. Uma foto dele com 5 anos no parquinho da praça perto de casa. Outra dele com 10 anos no aniversário, segurando um bolo de chocolate. Sua formatura do ensino médio. Fotos que eu tinha cópias idênticas guardadas em casa. Passei para a próxima parede e parei de respirar. Havia mais fotos, mas estas eram diferentes. Mostravam Lucas mais velho. Muito mais velho. Em uma foto ele aparecia com talvez 30 anos, usando terno em frente a um prédio comercial que eu não reconhecia. Em outra, estava sentado numa mesa de bar com outras pessoas, todos sorrindo, copos de cerveja na frente deles. Ele parecia ter uns 35 anos nessa. Em outra foto, mais recente ainda, ele estava em frente a este mesmo prédio onde eu estava agora, a Rua 15 de Novembro ao fundo. Parecia ter uns 40 anos. Cabelo mais curto, algumas rugas ao redor dos olhos, mas era ele. Inconfundivelmente ele. Tirei o celular do bolso e comecei a fotografar todas aquelas imagens. Minhas mãos tremiam tanto que algumas fotos saíram desfocadas. Aquilo não fazia sentido.
Lucas morreu com 20 anos. Essas fotos mostravam ele vivendo décadas além daquela data. Como isso era possível? Fui até a cozinha. Havia louça limpa escorrendo no escorredor de pratos. Uma caneca com resíduo de café no fundo estava sobre o balcão. Toquei a caneca. Ainda estava levemente morna. Alguém tinha bebido café ali recentemente. Muito recentemente. Abri a geladeira. Tinha comida dentro. Ovos, leite, queijo, restos de comida em potes plásticos. Peguei a caixa de leite e olhei a validade. Vencia em 5 dias. Produto fresco comprado há pouco tempo. Fechei a geladeira e vi um bilhete preso na porta com um ímã de propaganda de pizzaria. O bilhete estava escrito à mão em folha de caderno. Reconheci a letra imediatamente. Era a caligrafia do Lucas. A mesma letra meio torta, com as letras A sempre abertas demais. O jeito que ele fazia o S com uma curva exagerada. Peguei o bilhete com mão trêmula e comecei a ler. Pai, se você está lendo isso, eu não sei o que está acontecendo comigo. Acordei aqui há 2 semanas sem nenhuma memória de como cheguei. Tenho documentos que dizem que meu nome é Gabriel Ferreira, que tenho 38 anos, que trabalho como técnico de manutenção. Tenho um RG, uma carteira de trabalho, contas de luz e água no meu nome. Mas eu não me lembro de nada disso. Eu me lembro de ser o Lucas. Eu me lembro de você, da mãe, da nossa casa em Santos. Eu me lembro do acidente. Eu me lembro de morrer. Eu senti o carro me acertar, senti a dor, senti tudo escurecer. Mas então acordei aqui como se fossem 20 anos depois. As pessoas aqui me conhecem como Gabriel. Vizinhos acenam quando me veem. O dono do mercado da esquina me cumprimenta pelo nome. Mas eu não sou o Gabriel. Eu sou Lucas, seu filho. Não sei se estou louco. Não sei se estou sonhando. Não sei se estou morto e isso é algum tipo de purgatório. Por favor, me ajude a entender o que aconteceu. Li o bilhete 3 vezes. Dobrei ele com cuidado e coloquei no bolso da calça. Andei até o quarto. A porta estava entreaberta. Empurrei e entrei. Uma cama de casal com lençóis azuis arrumados. Um guarda-roupa de madeira escura encostado na parede. Uma cômoda com mais fotografias em cima. Abri a primeira gaveta da cômoda. Roupas masculinas dobradas, cuecas, meias, camisetas. Tudo tamanho grande. Lucas usava tamanho grande. Abri a gaveta de baixo e encontrei documentos. Peguei uma carteira de couro preta e abri. Dentro havia um RG. A foto mostrava um homem de aproximadamente 40 anos. Cabelo castanho curto, olhos castanhos, uma pequena cicatriz no queixo. Era Lucas mais velho. Os mesmos olhos, o mesmo formato de rosto, a mesma cicatriz que ele tinha ganhado aos 7 anos quando caiu da bicicleta. Mas o nome no documento dizia Gabriel Henrique Ferreira. Data de nascimento: 15 de março de 1985. A mesma data de nascimento do Lucas. Endereço: Rua 15 de Novembro, 1400. Apartamento 42, Campinas, São Paulo. Peguei mais documentos da gaveta. Uma carteira de trabalho assinada pela empresa Manutenção Industrial Campinas. Função: técnico de manutenção elétrica. Salário: R$ 2.400. Data de admissão: 3 de fevereiro de 2015. 10 anos atrás. Havia contra-cheques grampeados mostrando pagamentos mensais regulares durante todos esses anos. Encontrei contas de luz, água, internet, todas em nome de Gabriel Henrique Ferreira. Todas pagas em dia. A pessoa que vivia ali tinha uma vida completa, documentada, normal. Mas, segundo o bilhete, essa pessoa não se lembrava de ter vivido essa vida. Continuei procurando e encontrei uma pasta de plástico transparente cheia de papéis médicos. Abri e comecei a ler. Eram prontuários do Hospital Municipal de Campinas, datados de novembro de 2005, 20 anos atrás. O mesmo mês e ano do acidente do Lucas. Li cada página com crescente horror. Segundo os registros, um homem não identificado deu entrada no hospital no dia 8 de novembro de 2005, às 4h23 da manhã. Vítima de atropelamento, múltiplas fraturas, traumatismo craniano severo
em estado de coma. Não portava documentos. Não foi encontrada identificação no local do acidente. Passou por cirurgia de emergência. Ficou em coma por 9 dias. Quando acordou no dia 17 de novembro, apresentava amnésia retrógrada completa. Não se lembrava do próprio nome, da família, de nada anterior ao acidente. Passou 3 meses internado enquanto assistentes sociais tentavam descobrir quem ele era. Ninguém nunca o procurou. Nenhuma família deu queixa de desaparecimento que batesse com a descrição dele. Ele se tornou um João Ninguém, um homem sem passado. Quando recebeu alta em fevereiro de 2006, a assistência social o ajudou a tirar novos documentos. Como não sabia seu nome verdadeiro, escolheu um novo: Gabriel Henrique Ferreira. Sentei na beirada da cama segurando aqueles papéis. Minha cabeça girava tentando processar o que estava lendo. No dia 8 de novembro de 2005, um homem deu entrada naquele hospital em Campinas após um atropelamento. Mas o Lucas tinha morrido no dia 7 de novembro em Santos. Um dia de diferença. 2 cidades diferentes. 2 acidentes. Ou seria o mesmo acidente? Peguei meu celular e pesquisei no Google. Acidente Avenida Conselheiro Nébias Santos, 7 de novembro de 2005. Apareceram algumas notícias antigas de jornais locais. Abri a primeira. Jovem morre atropelado na Avenida Conselheiro Nébias. Lucas Henrique Oliveira, 20 anos, foi atingido por motorista embriagado na noite de ontem e não resistiu aos ferimentos. O motorista, José Augusto Pires, 52 anos, foi preso em flagrante. Li a notícia inteira. Falava sobre o acidente, sobre Lucas ser estudante de informática, sobre o motorista estar 3 vezes acima do limite de álcool permitido, mas não mencionava nenhum outro ferido. Era apenas um acidente, um carro, uma vítima. Voltei aos registros médicos de Campinas. Procurei alguma menção de como aquele homem sem identificação tinha chegado ao hospital. Encontrei um relatório do SAMU. Dizia que ele foi encontrado caído na Avenida Brasil, próximo ao terminal rodoviário de Campinas, às 3h50 da manhã do dia 8. Uma moradora de rua que dormia na região chamou a ambulância. O homem estava inconsciente, com ferimentos graves consistentes com atropelamento, mas não havia nenhum carro no local, nenhum motorista, nenhuma testemunha. Apenas o corpo dele no chão, como se tivesse aparecido ali do nada. Tentei montar um cronograma na minha cabeça. Lucas foi atropelado em Santos às 23h45 do dia 7. Eu recebi a ligação da polícia às 23h41. Fui até o hospital. Identifiquei o corpo por volta de 1h da manhã do dia 8. Enquanto isso, um homem aparentemente idêntico a ele dava entrada num hospital em Campinas às 4h23 da mesma madrugada. Como isso era possível? Procurei nos documentos um número de telefone do hospital. Encontrei um cartão de consulta com o número da recepção. Disquei. Uma atendente atendeu depois de 4 toques. Hospital Municipal de Campinas. Bom dia. Tentei controlar minha voz. Bom dia, meu nome é Francisco Oliveira. Preciso falar com alguém sobre um paciente que foi atendido aí em novembro de 2005. Silêncio do outro lado. Depois. Senhor, isso foi há 20 anos. Esses registros estão arquivados. O senhor é familiar do paciente? Sou, menti. É sobre meu filho. Mais silêncio. Vou transferir para o setor de arquivos médicos. Um momento. Música de espera por 3 minutos. Então uma voz feminina, mais velha. Arquivos médicos, Dona Marlene falando. Expliquei novamente. Ela fez várias perguntas. Nome do paciente, data de internação, número de registro. Disse que o nome era Gabriel Henrique Ferreira, mas que na época da internação, ele estava sem identificação. Dona Marlene colocou em espera de novo. 5 minutos se passaram. 10 minutos. Eu fiquei andando em círculos pela sala do apartamento, esperando. O telefone pressionado contra a orelha. Finalmente ela voltou. Senhor, encontrei o registro. Paciente masculino, não identificado na admissão. Entrada no dia 8 de novembro de 2005. Diagnóstico.
politraumatismo por atropelamento, coma induzido, amnésia pós-traumática. Ficou internado por 3 meses. Recebeu alta em fevereiro de 2006, com acompanhamento do serviço social. Esse paciente, perguntei cuidadosamente, chegou a ter a identidade confirmada? Alguém da família apareceu procurando por ele? Não, senhor. Segundo as anotações aqui, ninguém nunca apareceu. Ele ficou registrado como João Ninguém, até tirar novos documentos. Por que o senhor está perguntando isso depois de tanto tempo? Não sabia como responder sem parecer louco. É porque... Comecei devagar. Eu acho que esse homem pode ser meu filho. Meu filho morreu num acidente em Santos no mesmo período. Mas agora surgiram algumas dúvidas sobre a identificação do corpo. Dona Marlene ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz estava diferente, mais cuidadosa. Senhor Oliveira, o senhor está dizendo que acha que houve uma troca de identidade? Que o corpo que o senhor enterrou não era seu filho? Eu não sei, admiti. Mas as datas coincidem, as circunstâncias coincidem. Preciso saber se existe alguma forma de confirmar a identidade desse paciente. Exame de DNA, digitais, alguma coisa. Ela suspirou. Olha, não foi coletado DNA na época. Isso só é feito em casos específicos. Mas se o senhor quiser investigar, sugiro que entre em contato com a Polícia Técnico-Científica de Campinas. Eles têm os registros antigos de acidentes e podem solicitar exumação se houver fundamento legal. Agradeci e desliguei. Exumação. Abrir o túmulo em Santos para verificar quem realmente estava enterrado lá. A ideia me deixou enjoado. Voltei para a sala e sentei no sofá. Peguei novamente o bilhete que Lucas, ou Gabriel, tinha deixado. Eu me lembro de morrer. Como alguém pode se lembrar de morrer e continuar vivo? Fiquei naquele apartamento por mais 2 horas procurando qualquer outra pista. Encontrei mais documentos, mais provas de que Gabriel Ferreira tinha vivido ali pelos últimos anos. Contas de supermercado, ingressos de cinema, uma carteirinha de academia de ginástica vencida. Tudo indicando uma vida normal, cotidiana. Mas também encontrei coisas estranhas. Um caderno escondido debaixo do colchão, cheio de anotações confusas. Na primeira página estava escrito em letras grandes: Quem eu sou. As páginas seguintes continham tentativas de se lembrar de algo, qualquer coisa. Sonhei com uma praia. Santos? Conheço Santos? Um homem mais velho aparece nos sonhos. Chama meu nome, mas não é Gabriel. Por que eu me sinto errado dentro deste corpo? No caderno também havia um endereço. Manutenção Industrial Campinas, Rua Abolição, número 2800, o lugar onde Gabriel trabalhava. Olhei no relógio do celular, 10h43 da manhã. Decidi ir até lá. Precisava ver esse homem pessoalmente, olhar no rosto dele, confirmar se realmente era meu filho. Saí do apartamento, desci as escadas do prédio abandonado e voltei para o carro. Coloquei o endereço no GPS. 15 minutos de distância. Dirigi pelas ruas de Campinas tentando organizar os pensamentos. Tudo apontava para uma possibilidade impossível. Meu filho não tinha morrido naquele acidente. Ou melhor, tinha morrido, mas de alguma forma tinha sobrevivido ao mesmo tempo. Outra versão dele, com ferimentos similares, tinha dado entrada num hospital diferente e sobrevivido. Mas sem memória, sem identidade, sem saber quem era. Virou outra pessoa. Gabriel Ferreira. Viveu 20 anos como outra pessoa, até que alguma coisa mudou há 2 semanas. As memórias antigas começaram a voltar. Ele começou a se lembrar de ser Lucas. Cheguei na fábrica. Era um galpão industrial grande, cercado por muros altos. Um porteiro numa guarita na entrada me parou. Perguntei por Gabriel Ferreira. Ele consultou uma prancheta. Gabriel está no turno da tarde hoje. Entra às 14 horas. Eram 11h20. Ainda faltavam quase 3 horas. Perguntei se podia esperar. O porteiro disse que não, que visitantes precisavam de autorização prévia. Voltei para o carro e estacionei do outro lado da rua, de onde podia ver a entrada da fábrica. Decidi esperar ali.
Às 13h45, um carro velho, um Ford Fiesta branco, parou na frente da guarita. Um homem saiu do carro. Alto, talvez 1,85 m, cabelo castanho curto, vestindo calça jeans e camiseta preta. Mesmo de longe, reconheci a forma de andar. Era Lucas. Mais velho, mais pesado, com ombros mais largos. Mas era ele. Saí do meu carro rapidamente e atravessei a rua. Ele estava entrando pela guarita quando gritei: "Lucas!" Ele parou. Virou devagar. Me olhou com confusão. Caminhei até ele, meu coração batendo tão forte que eu conseguia ouvir o som nos ouvidos. De perto, a semelhança era inegável. O mesmo formato de olhos, a mesma sobrancelha levemente mais alta do lado esquerdo, a mesma cicatriz pequena no queixo. Mas havia diferenças também. Rugas ao redor dos olhos que não existiam antes, cabelo grisalho nas laterais, mãos maiores, mais calejadas, o rosto de um homem de 40 anos. "Desculpe", ele disse com voz incerta. "Você está falando comigo?" "Lucas", repeti. Minha voz saiu engasgada. "Sou eu, seu pai." Ele me olhou de cima a baixo, confuso. "Meu nome é Gabriel", disse. "Gabriel Ferreira. Acho que você me confundiu com outra pessoa." Mas enquanto falava, algo passou pelo rosto dele. Reconhecimento. Medo. Ele deu um passo para trás. "Eu te conheço", disse lentamente. "Eu te vi antes, nos meus sonhos. Você é o homem dos sonhos." Avancei mais um passo. "Não é sonho. Eu sou seu pai. Seu nome é Lucas Henrique Oliveira. Você nasceu em 15 de março de 1985 em Santos. Você sofreu um acidente quando tinha 20 anos. Eu te enterrei, mas você não morreu. De alguma forma você sobreviveu e acordou aqui sem memória." Ele estava tremendo agora. "Isso não faz sentido. Eu sou Gabriel. Eu tenho documentos, eu tenho um trabalho, eu tenho uma vida. Uma vida que você não se lembra de viver", retruquei. "Você deixou um bilhete no apartamento. Dizia que você se lembra de ser Lucas, de morrer, de mim e da sua mãe." Seus olhos se arregalaram. "Como você sabe sobre o bilhete? Você invadiu minha casa?" "Você me ligou", disse. "2 vezes. Do seu celular velho que estava desligado há 20 anos. Você pediu ajuda. Você me deu o endereço. Você pediu para eu ir te buscar." Gabriel balançou a cabeça violentamente. "Não. Eu não tenho esse número. Eu não te liguei. Você é louco. Sai daqui antes que eu chame a segurança." Ele começou a se afastar, caminhando de costas. "Lucas, espera", implorei. "Eu sei que parece insano. Eu sei. Mas é verdade. Você é meu filho. Eu posso provar." Peguei minha carteira do bolso e tirei uma foto velha que sempre carregava comigo. Era do aniversário de 18 anos do Lucas. A mesma foto que estava salva no meu celular como foto de contato dele. Mostrei para Gabriel. "Esse é você. Com 18 anos. Essa foto foi tirada 2 anos antes do acidente. Eu tenho outras fotos em casa, centenas delas de você bebê até adolescente." Ele olhou para a foto. A cor sumiu do rosto dele. "Esse sou eu", sussurrou. "Mas eu não me lembro dessa foto. Não me lembro desse dia. Porque você perdeu a memória no acidente", expliquei. "Mas agora está começando a voltar. É por isso que você deixou aquele bilhete. É por isso que está tendo sonhos." Ele caiu de joelhos no chão, ainda segurando a foto com as 2 mãos. "Eu estou enlouquecendo", disse. Eu achei que estava ficando louco. As memórias, os sonhos, tudo misturado. Eu não sabia o que era real. Me ajoelhei ao lado dele. "Você não está louco. Você está se lembrando. Depois de 20 anos está finalmente se lembrando de quem você era antes." "Mas eu sou Gabriel agora", ele disse, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. "Eu vivi 20 anos como Gabriel. Eu tenho amigos, tenho trabalho. Gabriel Ferreira existe. Ele é real." "Eu sei", disse suavemente. "E eu não estou pedindo para você apagar isso. Estou só dizendo que você também era Lucas. E Lucas era meu filho. E eu nunca parei de sentir sua falta." Ele me olhou nos olhos pela primeira vez com verdadeiro reconhecimento. "Pai", sussurrou.
E então começou a chorar. Sentamos no meio-fio em frente à fábrica por quase 1 hora. Gabriel, ou Lucas, não conseguia parar de chorar. 20 anos de confusão, de vazio, de não saber quem ele era, tudo vindo à tona de uma vez. Eu coloquei meu braço ao redor dos ombros dele, como fazia quando ele era criança e ficava assustado. Parecia estranho fazer isso com um homem de 40 anos, mas ao mesmo tempo parecia a coisa mais natural do mundo. Ele era meu filho. Não importava quantos anos tinham passado. Eventualmente ele se acalmou. Limpou o rosto com as costas da mão. "O que a gente faz agora?" perguntou com voz rouca. "Precisamos ter certeza", respondi. "Precisamos de prova concreta, um teste de DNA. Se você realmente é meu filho, o DNA vai confirmar." Ele assentiu lentamente. "Como a gente faz isso?" "Eu conheço um laboratório em Santos", disse. "Podemos ir hoje, coletar as amostras, resultado sai em 1 semana." Ele olhou para a fábrica atrás dele. "Eu preciso trabalhar, vou perder o dia." "Isso é mais importante", disse. "Por favor, vem comigo agora." Ele ficou em silêncio por um longo momento. Então se levantou. "Está bem, vamos." Pegamos os 2 carros. Ele seguiu atrás de mim na volta para Santos. A viagem levou 3 horas e meia por causa do trânsito pesado na rodovia Anhanguera. Durante todo o trajeto, eu continuava olhando pelo retrovisor para ter certeza de que ele ainda estava lá, que não tinha mudado de ideia e fugido. Mas ele permaneceu firme, seguindo o meu carro em todo o caminho. Chegamos em Santos às 5h40 da tarde. O laboratório que eu conhecia ficava na Avenida Ana Costa, perto da minha oficina. Estacionamos os carros e entramos juntos. A recepcionista, uma moça jovem com óculos, perguntou o que precisávamos. "Teste de paternidade", disse. "Para os 2. Ela nos deu formulários para preencher e explicou o procedimento. Seria uma coleta simples de células da bochecha com um cotonete especial. Resultado em 7 dias úteis. Preço: R$ 480. Paguei com cartão de crédito parcelado em 3 vezes. Nos levaram para uma sala pequena. Uma enfermeira com jaleco branco abriu um kit esterilizado. "Primeiro comigo." "Abra a boca, por favor." Abri e ela passou o cotonete na parte interna da bochecha por 15 segundos, coletando células. Colocou o cotonete num tubo plástico selado e etiquetou com meu nome. Depois foi a vez de Gabriel. Ele abriu a boca e ela repetiu o processo. Outro tubo, outra etiqueta, desta vez com o nome Gabriel Henrique Ferreira. "Pronto", disse a enfermeira. "Os resultados vão ficar prontos no dia 25 de setembro. Vocês receberão por e-mail e podem buscar uma via impressa aqui na recepção." Saímos do laboratório em silêncio. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Ficamos parados na calçada sem saber o que falar. "E agora?", ele perguntou. "Você volta para Campinas?", perguntei. Ele hesitou. "Eu deveria. Tenho trabalho amanhã de manhã, mas eu não sei se consigo dirigir de volta hoje. Estou exausto." "Você pode ficar no meu apartamento", ofereci. "Tenho um sofá, não é muito confortável, mas serve." Ele olhou para mim, depois para o chão. "Obrigado", disse baixinho. Fomos para o meu apartamento caminhando, já que ficava só a 4 quadras dali. Era um prédio velho de 3 andares, sem elevador, no bairro do Boqueirão. Subimos as escadas até o 2º andar. Abri a porta do apartamento e ele entrou atrás de mim. O lugar estava bagunçado. Louça suja na pia, roupas penduradas no varal da área de serviço, pilhas de jornal velho empilhadas num canto da sala. "Desculpa a bagunça", disse. "Eu moro sozinho há muito tempo. Perdi o hábito de arrumar." "Está tudo bem", ele disse olhando ao redor. Seus olhos pararam na porta fechada no fim do corredor. "Aquele é meu quarto?", perguntou. Fiquei paralisado. Não tinha pensado nisso. O quarto dele ainda estava lá, intocado. "É", respondi. "Você quer ver?" Ele assentiu. Caminhamos até a porta. Coloquei a mão na maçaneta, mas hesitei antes de girar. "Está tudo exatamente como você deixou", avisei. Eu nunca mexi em nada. Abri a porta devagar.
Gabriel entrou no quarto e parou no meio, girando lentamente para ver tudo. A cama de solteiro com o edredom azul listrado, a escrivaninha de madeira com o computador velho de monitor de tubo, a estante cheia de livros de ficção científica e mangás, pôsteres de filmes nas paredes, Matrix, Senhor dos Anéis, Star Wars. Tudo coberto por uma fina camada de poeira, mas preservado, congelado no tempo. Ele caminhou até a escrivaninha e passou os dedos sobre a superfície. Eu me lembro disso, disse com voz trêmula. Eu ficava aqui estudando para as provas. Tinha uma luminária verde que ficava ali no canto. Apontou para o lugar exato onde a luminária costumava ficar. Eu a tinha guardado anos atrás quando queimou. Você está se lembrando, disse, meu coração acelerando. Ele pegou um livro da estante. O Guia do Mochileiro das Galáxias, leu o título. Eu li isso. Eu me lembro de ler, era meu livro favorito. Eu reli 3 vezes. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. 20 anos esperando por isso. 20 anos visitando um túmulo, conversando com uma pedra, mantendo um quarto intacto na esperança impossível de que algum dia ele voltaria. E agora ele estava aqui, se lembrando, voltando para mim pedaço por pedaço. Gabriel virou e me viu chorando. Pai, disse, e sua voz quebrou na palavra. Atravessou o quarto em 3 passos e me abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, de alguém que esteve perdido por muito tempo e finalmente encontrou o caminho de casa. Segurei ele com toda a força que tinha, sentindo o peso dele, a solidez dele, a realidade dele. Meu filho estava vivo. Estava nos meus braços. Depois de 2 décadas de ausência impossível, ficamos naquele quarto por horas. Sentamos no chão encostados na cama, e eu comecei a contar histórias. Histórias da infância dele que talvez ele não se lembrasse. Como ele tinha aprendido a andar com 11 meses, mais cedo que a maioria das crianças. Como tinha ficado com medo de palhaços depois de uma festa de aniversário aos 4 anos, e chorou por 2 horas seguidas. Como tinha quebrado o braço aos 7 caindo da bicicleta tentando fazer uma manobra que viu num filme. A cicatriz no queixo. Ele disse de repente, tocando a marca pequena. Foi dessa queda? Foi, confirmei. Você bateu o queixo no guidão. Sangrou muito. Tive que te levar no pronto-socorro para dar 3 pontos. Ele passou os dedos pela cicatriz repetidamente, como se estivesse tentando sentir a memória através da pele. Eu sempre tive essa marca, mas nunca soube de onde veio. Gabriel não tem memória dela porque Gabriel não existia quando aconteceu. A frase era estranha, assustadora. Falar dele mesmo na terceira pessoa, como se fossem 2 pessoas diferentes dividindo o mesmo corpo. Continuei contando. Sobre o primeiro dia de aula dele no jardim de infância, quando se recusou a soltar minha mão, e o professor teve que convencer ele por 20 minutos. Sobre quando ele tinha 10 anos e achou que queria ser astronauta, ficou obcecado com planetas e galáxias por meses inteiros. Sobre a primeira vez que ele se apaixonou, aos 15, por uma menina da escola chamada Amanda. Ficou tão nervoso que demorou 3 semanas para conseguir falar com ela. Amanda Costa, ele disse de repente, os olhos arregalados. Cabelo preto, aparelho nos dentes, sentava na 2ª fileira na aula de matemática. Você está lembrando, disse, mal conseguindo conter a emoção. Sim, ele sussurrou. Está voltando. Pedaços, imagens, como flashes de memória que estavam escondidos e agora estão aparecendo. Fechou os olhos e ficou em silêncio por 1 minuto. Quando abriu de novo, havia lágrimas. Eu me lembro da minha mãe, Regina. Ela fazia bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Era minha comida favorita. Ela cantava baixinho quando estava cozinhando. Sua mãe, comecei cuidadosamente. Ela refez a vida. Depois do acidente. A gente se divorciou. Ela se casou de novo e teve outro filho. Gabriel assentiu devagar. Eu entendo. 20 anos é muito tempo. Ela tinha que seguir em frente. Você quer falar com ela? Perguntei. Quer que eu ligue para ela, conte o que está acontecendo? Ele pensou por um longo tempo. Não ainda, disse finalmente.
Primeiro vamos esperar o resultado do DNA. Se confirmar que eu realmente sou Lucas, aí a gente pensa em como contar para ela. Mas eu não quero aparecer na vida dela do nada depois de 2 décadas se não tivermos certeza absoluta. Fazia sentido. Era o racional, o cuidadoso. Mas eu sabia que tinha outra razão também. Medo. Medo de que Regina não acreditasse, não aceitasse, não quisesse reconhecer o filho que tinha perdido. Ficamos acordados até quase meia-noite conversando. Eu continuava contando histórias e ele continuava se lembrando de pedaços. Não tudo. Havia ainda lacunas enormes, mas era progresso. Era mais do que tínhamos algumas horas atrás. Quando o cansaço finalmente venceu, arrumei o sofá da sala com lençóis e travesseiro para ele. Mas Gabriel olhou para o quarto dele, o quarto preservado, e disse: "Posso dormir lá? No meu quarto?" "Claro", respondi. "É seu." Ele entrou e fechou a porta. Fiquei na sala sozinho, sentado no sofá onde tinha arrumado, incapaz de acreditar no que tinha acontecido naquele dia. Tinha acordado de manhã e dirigido para Campinas sem saber o que ia encontrar. E tinha encontrado meu filho, vivo, confuso, com memórias misturadas, vivendo como outra pessoa há 20 anos, mas vivo. Peguei o celular e abri a foto do túmulo que tinha tirado semanas atrás numa das minhas visitas de domingo. A lápide de granito com o nome Lucas Henrique Oliveira. Se ele estava vivo, quem estava enterrado lá? A pergunta me assombrou até eu finalmente adormecer no sofá às 2 da manhã. Acordei às 6 horas com dor nas costas de ter dormido sentado. Gabriel já estava acordado, sentado à mesa da cozinha tomando café preto. "Bom dia", disse quando me viu. "Bom dia. Conseguiu dormir?" "Pouco. Sonhei com coisas estranhas. Mistura de memórias de Lucas com memórias de Gabriel. No sonho eu era criança, mas também era adulto ao mesmo tempo. Foi confuso." Sentei na frente dele. "Eu preciso te contar uma coisa que vai ser difícil de ouvir." Ele me olhou sério. "Eu enterrei alguém achando que era você. Se você está vivo, significa que tem um corpo no cemitério que não é seu. A gente precisa descobrir quem é." Gabriel ficou pálido. "Você quer abrir o túmulo?" Não era pergunta, era afirmação. "É a única forma de saber", disse. "E se for outra pessoa, essa pessoa merece ser identificada corretamente. Merece ter o nome verdadeiro na lápide. A família dessa pessoa merece saber o que aconteceu." Ele passou as mãos pelo rosto. "Isso vai abrir uma investigação enorme. Polícia, mídia, tudo." "Eu sei", disse. "Mas a gente não pode fugir disso. Se realmente houve uma troca de corpos, foi um erro grave. Tem consequências legais, morais. Não podemos simplesmente ignorar." Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente assentiu. "Você está certo. O que a gente precisa fazer?" Expliquei que primeiro precisaríamos esperar o resultado do DNA. Depois, com prova concreta de que ele era meu filho, poderíamos entrar com pedido judicial de exumação. O processo levaria tempo, meses provavelmente, mas era necessário. "E enquanto isso?" Ele perguntou. "Enquanto isso, você volta para Campinas, para sua vida como Gabriel. Mas a gente mantém contato. Vamos nos falando todo dia. E eu venho te visitar nos fins de semana se você deixar." "Eu gostaria disso", ele disse com um pequeno sorriso. Era o primeiro sorriso que eu via no rosto dele desde que nos encontramos. Era o sorriso do Lucas. Meu filho estava lá, debaixo das 2 décadas de outra vida, mas estava lá. Gabriel ficou até o meio-dia. Comemos juntos um almoço simples que preparei: arroz, feijão, bife e salada. Durante a refeição ele contou sobre a vida em Campinas. O trabalho na fábrica consertando máquinas industriais. Os poucos amigos que tinha feito. Principalmente colegas de trabalho. Como sempre sentiu que havia algo faltando. Um vazio que ele não conseguia explicar nem preencher. Era como se eu estivesse vivendo a vida de outra pessoa, disse. E eu realmente estava. Estava vivendo a vida de Gabriel, uma pessoa que não existia antes do acidente. Uma identidade construída do zero porque eu não sabia quem eu realmente era. "Mas agora você sabe", disse. "Ainda não completamente",
ele respondeu. Mas estou começando a saber. É como montar um quebra-cabeça gigante onde a maioria das peças ainda está faltando, mas já dá para ver o contorno da imagem. Quando chegou a hora dele partir, caminhamos juntos até o carro dele que estava estacionado na rua. Ele abriu a porta, mas hesitou antes de entrar. Pai, disse. E a palavra ainda soava estranha na boca dele, como se estivesse experimentando um idioma que tinha esquecido. Obrigado por não desistir de mim, por guardar meu quarto, meu número de telefone, por ir até Campinas me procurar. Obrigado por não me deixar perdido. Abracei ele forte. Nunca vou desistir de você. Não importa quantos anos passem, não importa quantos nomes diferentes você use. Você sempre vai ser meu filho. Ele entrou no carro, ligou o motor e abaixou o vidro. Vou te ligar quando chegar em casa, disse. Por favor, liga, pedi. E me liga todos os dias, mesmo que seja só para dizer oi. Prometo. Ele saiu dirigindo e eu fiquei na calçada vendo o carro desaparecer na esquina. Voltei para o apartamento que de repente parecia ainda mais vazio do que antes. Mas era um vazio diferente. Não era mais o vazio da ausência permanente, da morte final. Era apenas o vazio da distância temporária. Ele ia voltar. Íamos nos ver de novo. Tínhamos tempo agora. Coisa que eu pensava ter perdido para sempre 20 anos atrás. Naquela noite, às 9h15, meu telefone tocou. Lucas. Filho apareceu na tela. Atendi sorrindo. Cheguei em casa, ele disse. Viagem tranquila. Que bom. Comeu alguma coisa? Parei num restaurante na estrada, comi um prato feito. Conversamos por 40 minutos. Sobre nada importante, apenas pai e filho falando sobre o dia. Era normal, comum, banal. Era perfeito. Os 7 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Cada manhã, acordava olhando o calendário, contando quantos dias faltavam até 25 de setembro, o dia que o resultado do DNA ficaria pronto. Continuei trabalhando na oficina, mas minha cabeça estava em outro lugar. Seu Antônio percebeu que algo tinha mudado. Você está diferente, comentou numa quinta-feira à tarde, enquanto eu trocava o óleo de um Fiat Uno. Mais leve. Aconteceu alguma coisa boa? Quase contei para ele. As palavras estavam na ponta da língua. Meu filho está vivo. Mas me contive. Até ter o resultado, até ter certeza absoluta, não podia sair espalhando a notícia. Só umas coisas pessoais se resolvendo. Respondi vagamente. Ele não insistiu. Lucas, ou Gabriel, como ainda tinha que me lembrar de chamá-lo em público, ligava todo dia no horário de almoço dele. Conversávamos por 15, 20 minutos. Ele contava como estava sendo no trabalho, como seus colegas continuavam o tratando como Gabriel, sem nenhuma ideia de que ele estava passando por uma crise de identidade. Também contava sobre as memórias que continuavam voltando. Cada vez mais detalhes da vida como Lucas. O caminho que fazia até a escola. O nome do professor de educação física. A música que estava tocando no rádio no dia do acidente. Eu me lembro de ter atravessado a rua, disse numa das ligações. Me lembro de ver o carro vindo muito rápido. Me lembro de pensar que não ia dar tempo de sair da frente. E me lembro do impacto. A dor foi indescritível. E depois tudo ficou escuro. Mas não foi um escuro vazio. Foi como se eu estivesse caindo por um túnel muito longo. E quando parei de cair, acordei num lugar diferente. Num hospital diferente. Como Gabriel? Você acha que morreu e voltou? Perguntei, sem saber como formular a pergunta de outra forma. Não sei. Talvez. Ou talvez a consciência, a alma, sei lá como chamar, saltou de um corpo para outro no momento da morte. Parece coisa de filme, mas não tenho outra explicação. Nenhum de nós tinha. Estávamos lidando com algo que não deveria ser possível, algo que desafiava toda lógica e ciência. Finalmente chegou 25 de setembro. Acordei às 5 da manhã mesmo sem o despertador tocar. Tomei banho, me vesti e fiquei sentado na sala esperando o laboratório abrir às 8 horas. Tinha combinado com Gabriel que íamos juntos buscar o resultado. Ele saiu de Campinas às 5h30 da manhã
e chegou em Santos às 9h20. Nos encontramos na frente do laboratório. Ele estava pálido, nervoso. Pronto? Perguntou. Não, admiti. Mas vamos assim mesmo. Entramos juntos. A mesma recepcionista de uma semana atrás nos atendeu. Bom dia. Vieram buscar resultado? Sim. Teste de paternidade para Francisco Oliveira e Gabriel Ferreira. Ela digitou no computador. Um momento. Foi até uma sala nos fundos e voltou com um envelope lacrado. Resultado está aqui. Os senhores podem abrir agora ou levar para ler em casa, como preferirem. Peguei o envelope com mãos que tremiam visivelmente. Vamos abrir aqui, disse. Gabriel concordou com um aceno de cabeça. Abrimos o envelope ali mesmo, na recepção, com a moça nos olhando curiosa. Tirei as folhas de dentro. Eram 3 páginas cheias de termos técnicos, tabelas com números, gráficos que eu não entendia. Pulei tudo isso e fui direto para a conclusão no fim da 3ª página. Com base na análise de 20 marcadores genéticos, a probabilidade de paternidade entre Francisco Silva Oliveira e Gabriel Henrique Ferreira é de 99,99%. Conclusão. A paternidade está praticamente comprovada. Li em voz alta. Gabriel estava segurando a borda do balcão da recepção com tanta força que seus dedos ficaram brancos. É positivo, ele sussurrou. Eu sou seu filho. Realmente sou. Minhas pernas falharam. Sentei numa das cadeiras da sala de espera antes de cair. 20 anos. 20 anos achando que meu filho estava morto. Visitando um túmulo que não era dele. Chorando por uma perda que não era real. E agora tinha prova científica incontestável de que ele estava vivo. Gabriel sentou ao meu lado. Nenhum de nós conseguia falar. A recepcionista, percebendo que algo importante estava acontecendo, discretamente voltou para trás do balcão e fingiu estar ocupada com papéis. O que a gente faz agora? Gabriel perguntou depois de um longo silêncio. Agora, respondi, a gente precisa descobrir quem está enterrado no lugar de você. Procurei um advogado especializado em direito civil. O escritório ficava no centro de Santos, numa sala pequena no 3º andar de um prédio comercial antigo. Dr. Renato Almeida, 40 e poucos anos, terno amarrotado, pilhas de processos espalhados pela mesa. Contei a história inteira. No começo ele me olhava com ceticismo, como se estivesse lidando com um louco. Mas quando mostrei o resultado do DNA, sua expressão mudou. Isso é extraordinário, disse, ajeitando os óculos para ler o documento novamente. Em 30 anos de advocacia, nunca vi nada assim. Preciso pedir exumação do corpo, expliquei. Preciso descobrir quem realmente está enterrado lá. Dr. Renato pegou um bloco de notas e começou a escrever. Isso vai exigir autorização judicial. Vamos ter que abrir um processo, apresentar todos os documentos. Certidão de óbito do Lucas, resultado desse DNA. Os registros médicos de Campinas. O juiz vai nomear um perito para fazer a exumação e identificação do corpo. Pode levar de 3 a 6 meses. 6 meses? Repeti, frustrado. Não tem como ser mais rápido? Infelizmente não. O sistema judicial brasileiro não é conhecido pela velocidade. Mas vou fazer o possível para acelerar, dado que se trata de um caso excepcional. Ele começou a preparar a petição inicial naquela mesma semana. Precisou de toda a documentação. Minha certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito do Lucas, registros do hospital em Santos da noite do acidente, os registros do hospital em Campinas, o resultado do DNA, fotos antigas do Lucas para comparação. Foi um trabalho imenso reunir tudo. Parte da documentação estava arquivada em cartórios, parte estava guardada em caixas no meu apartamento que eu não abria há anos. Gabriel me ajudou a procurar. Passamos um fim de semana inteiro revirando papéis velhos, encontrando documentos amarelados pelo tempo. Em uma dessas caixas, encontrei cartas que Lucas tinha escrito quando era adolescente. Bilhetes bobos que ele deixava na geladeira. Pai, fui na casa do amigo. Volto para jantar. Cartões de Dia dos Pais feitos à mão na escola primária. Gabriel leu tudo com lágrimas nos olhos.
Eu era uma criança normal, disse. Tinha uma vida normal, uma família que me amava. E perdi tudo isso por causa de um acidente. Não perdeu, corrigi. Só ficou esquecido por um tempo. Mas agora encontrou de volta. Dr. Renato protocolou o pedido de exumação na primeira semana de outubro. O processo foi distribuído para a Vara de Família e Sucessões do Fórum de Santos. Recebemos o número do processo e agora era questão de esperar. O juiz vai analisar os documentos, explicou o advogado. Pode pedir informações complementares, pode nomear um assistente técnico. Eventualmente vai deferir ou indeferir o pedido. Se deferir, marca a data para a exumação e nomeia perito oficial para fazer a identificação do corpo. Enquanto isso, a vida continuava. Gabriel voltava para Campinas durante a semana e descia para Santos nos fins de semana. Estabelecemos uma rotina. Sábado de manhã ele chegava e íamos almoçar juntos num restaurante perto da praia. À tarde caminhávamos pela orla conversando sobre tudo e nada. Domingo de manhã íamos ao cemitério. Foi ideia dele. Quero ver, disse. Quero ver o túmulo com meu nome. Fomos num domingo nublado de outubro. Caminhamos entre as fileiras de lápides até o quadrante C, debaixo do IP amarelo. Lá estava, Lucas Henrique Oliveira. Gabriel ficou parado olhando para a pedra por um longo tempo. É estranho, disse finalmente. Ver seu próprio túmulo. Ver a data da sua morte gravada em pedra. Saber que tem um corpo aí embaixo, mas não é o seu. Ajoelhei como fazia todo domingo e limpei a lápide. Tirei as folhas secas, arranquei o mato. Gabriel me ajudou. Trabalhamos em silêncio, lado a lado, pai e filho cuidando de um túmulo que não deveria existir. Quem quer que esteja aqui, Gabriel disse baixinho, merece ser identificado. Merece ter o próprio nome na lápide. Merece que alguém saiba o que aconteceu com ele. Concordei. Era isso que me motivava a continuar com o processo apesar da demora, das complicações, do custo emocional. Aquele corpo tinha pertencido a alguém. Talvez houvesse uma família em algum lugar ainda procurando por ele depois de 20 anos. Precisavam saber a verdade. No fim de outubro, 3 semanas depois de protocolar o pedido, recebemos a primeira resposta do juiz. Dr. Renato me ligou. Deferido. O juiz autorizou a exumação. Já nomeou o perito oficial. A exumação está marcada para 15 de novembro, às 8 horas da manhã. 15 de novembro, amanheceu frio e cinzento. Gabriel tinha vindo de Campinas na noite anterior e dormiu no sofá do apartamento. Nenhum de nós tinha conseguido dormir direito. Às 6 da manhã já estávamos acordados, tomando café em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Dr. Renato nos encontrou no portão do cemitério às 7h45. Junto com ele, estavam o perito oficial, Dr. Carlos Mendes, um médico legista de uns 60 anos e 2 assistentes. Também havia um oficial de justiça para documentar todo o processo. Bom dia, cumprimentou Dr. Renato. Vamos proceder conforme combinado. O perito vai abrir o jazigo, coletar material para identificação, tirar fotografias e lacrar novamente. Todo o processo deve levar cerca de 2 horas. Podemos ficar? Perguntei. Querem mesmo assistir? Dr. Carlos perguntou, soando surpreso. Não é algo agradável de ver. Preciso estar aqui, disse. Gabriel concordou. Eu também. O perito assentiu. Está bem, mas vou pedir que fiquem a uma distância segura. Meus assistentes vão precisar de espaço para trabalhar. Caminhamos até o quadrante C. Alguns funcionários do cemitério já estavam lá com equipamento. Pás, cordas, uma pequena escavadeira. Haviam cercado a área com fitas amarelas. O perito deu instruções e o trabalho começou. Primeiro removeram a grama e a camada superficial de terra. Depois começaram a escavar mais fundo. O som das pás batendo na terra ecoava no silêncio do cemitério. Gabriel estava ao meu lado, pálido, os braços cruzados sobre o peito. Levou 40 minutos até chegarem ao caixão. Mesmo depois de 20 anos enterrado, ainda estava relativamente intacto. A madeira estava escurecida, com manchas de umidade, mas não tinha desintegrado completamente. Os assistentes passaram cordas por baixo e içaram o caixão cuidadosamente.
Colocaram sobre uma lona plástica estendida no chão. Dr. Carlos vestiu luvas, máscara e um avental impermeável. Vou abrir agora, avisou. Sugiro que se afastem mais. Não nos movemos. Ele usou uma alavanca para forçar a tampa. A madeira cedeu com um rangido alto. A tampa se abriu e o cheiro nos atingiu imediatamente. Mesmo a 3 metros de distância, era insuportável. Gabriel virou e vomitou na grama. Dr. Carlos trabalhou metodicamente, sem demonstrar nenhuma reação ao cheiro ou à visão. Tirou fotografias de todos os ângulos, fez anotações num bloco. Depois começou a coleta de amostras. Um dente para análise odontológica, fragmentos de osso para extração de DNA, tecido preservado onde ainda existia. Tudo foi colocado em recipientes estéreis etiquetados. Consegue determinar alguma coisa agora? Perguntou o Dr. Renato. Preliminarmente, disse o perito ainda trabalhando. O corpo é de um homem jovem, provavelmente entre 18 e 25 anos no momento da morte. Estatura aproximada de 1,75 m. Estrutura óssea consistente com caucasiano. Causa provável da morte. Traumatismo severo, possivelmente por acidente. Há fraturas múltiplas no crânio e nas costelas. Isso bate com o laudo do acidente do Lucas, comentou o advogado. Bate, concordou o perito. Mas para a identificação positiva preciso comparar o DNA desse corpo com amostras de familiares do falecido. Vocês têm material genético dos pais do suposto Lucas Oliveira? Eu sou o pai, disse. Já coletamos meu DNA há 1 mês. Ótimo. Vou comparar as amostras desse corpo com a sua. Se houver compatibilidade, confirmará que é seu filho biológico. Se não houver, confirmará que é outra pessoa. A análise levaria mais 2 semanas. O caixão foi lacrado novamente e devolvido ao jazigo temporariamente. Se o corpo fosse identificado como sendo de outra pessoa, teria que ser removido e enterrado sob o nome correto. Voltamos do cemitério em silêncio. Gabriel estava destruído emocionalmente. Eu vi, disse com voz rouca. Vi o corpo que todos achavam que era eu. Durante 20 anos, as pessoas choraram por aquele corpo pensando que era eu. Você visitou aquele túmulo pensando que eu estava lá embaixo. Mas você não estava, disse firmemente. Você estava vivo, está vivo, esse é o que importa. Mas entendia o que ele sentia. Era perturbador, surreal, como se estivéssemos mexendo com as leis básicas da realidade. Morte deveria ser final, definitiva. Mas não tinha sido. De alguma forma impossível de explicar, meu filho tinha morrido e vivido ao mesmo tempo. As 2 semanas seguintes foram de ansiedade constante. Gabriel voltou para Campinas, mas conversávamos várias vezes por dia. Ele estava tendo dificuldade para dormir. Pesadelos recorrentes sobre o acidente, sobre corpos trocados, sobre despertar em lugares errados. No dia 1º de dezembro, Dr. Renato ligou. Saiu o resultado do perito, disse. Precisamos conversar pessoalmente. Podem vir ao escritório hoje. Gabriel estava em Santos naquele fim de semana. Fomos juntos. No escritório, o advogado nos esperava com uma pasta cheia de documentos. Sentem, disse, seu rosto sério. Sentamos. Meu coração batia tão forte que doía. O resultado do DNA do corpo, começou o Dr. Renato, foi comparado com o DNA do Sr. Francisco. Não há compatibilidade. O corpo enterrado no túmulo de Lucas Oliveira não é filho biológico do senhor. Era o que esperávamos, mas ouvir em voz alta ainda era chocante. Então quem é? Perguntei. O perito conseguiu identificar através de registros dentários, continuou o advogado. O corpo pertence a um jovem chamado Rodrigo Alves Santos, 19 anos, desaparecido desde 7 de novembro de 2005. A família dele registrou queixa de desaparecimento na época, mas ele nunca foi encontrado. Até agora. Gabriel cobriu o rosto com as mãos. Outro garoto morreu no meu lugar. Outra família perdeu um filho e nunca soube o que aconteceu com ele. A família dele ainda mora em Santos? Perguntei. Sim. A mãe, Dona Vera Santos, mora no bairro do Macuco. Ela fez campanha por anos procurando pelo filho.
Distribuiu panfletos, fez boletins de ocorrência. Nunca desistiu. O perito já entrou em contato com ela. Ela vai vir fazer identificação formal nos próximos dias. Ficamos em silêncio processando a informação. Outro jovem, outro filho, perdido na mesma noite. De alguma forma, na confusão daquela noite terrível, os corpos tinham sido trocados. Rodrigo foi enterrado como Lucas. E Lucas, ou melhor, sua consciência, sua alma, tinha acordado em outro corpo em outra cidade com outro nome. Como isso aconteceu? Perguntei. Como 2 corpos foram trocados? Dr. Renato folheou os documentos. O perito investigou os registros hospitalares daquela noite. Aparentemente, houve 2 acidentes graves em Santos quase ao mesmo tempo. O Lucas foi atropelado na Avenida Conselheiro Nébias às 23h45. O Rodrigo foi encontrado inconsciente na Avenida Francisco Glicério, a apenas 8 quarteirões de distância, às 23h52. Ambos foram levados para o Hospital Guilherme Álvaro em ambulâncias diferentes, chegando com minutos de diferença. Ambos tinham ferimentos graves na cabeça. Ambos estavam inconscientes. Ambos eram jovens da mesma idade aproximada. Na correria da emergência, com múltiplas vítimas chegando ao mesmo tempo, houve confusão na identificação. O Lucas tinha carteira de identidade no bolso. O Rodrigo não tinha nada, nenhum documento. Mas na pressa, alguém colocou a identificação do Lucas no prontuário errado. Quando o senhor chegou para identificar o corpo, levaram o senhor até o Rodrigo achando que era o Lucas. Mas eu vi o rosto dele. Protestei. Eu toquei a mão dele. Como eu não percebi que não era meu filho? Os ferimentos na cabeça eram severos, explicou gentilmente o advogado. O rosto estava inchado, machucado. Era de noite. O senhor estava em choque emocional extremo. Acabara de receber a notícia mais devastadora da sua vida. O cérebro humano vê o que espera ver, especialmente em momentos de trauma. Gabriel falou pela primeira vez desde que sentamos. E o que aconteceu com o Lucas Real? Comigo? Você também deu entrada no hospital naquela noite, disse Dr. Renato, consultando mais papéis. Mas havia tanta confusão, tantas vítimas, que você foi registrado inicialmente como desconhecido. Passou por cirurgia de emergência. Os médicos conseguiram estabilizar você, mas você entrou em coma. Quando acordou 3 dias depois, tinha amnésia severa. Não sabia seu nome, não reconhecia ninguém. E ninguém estava procurando por você, porque todos achavam que Lucas Oliveira já estava morto e enterrado. Mas depois eu fui transferido para Campinas. Gabriel completou. Como isso aconteceu? Dr. Renato virou mais páginas. Segundo os registros que consegui obter, você ficou internado em Santos por 5 dias. No 5º dia, o hospital estava superlotado e precisando de leitos. Você estava estável, mas ainda sem identificação. Foi transferido para o Hospital Municipal de Campinas, que tinha convênio para receber pacientes de outras cidades. Em Campinas, você continuou sendo tratado como João Ninguém. Passou mais semanas internado. Quando finalmente recebeu alta, não tinha para onde ir, não tinha família procurando por você. A assistência social te ajudou a começar uma nova vida do zero. Você virou Gabriel Ferreira. Gabriel estava tremendo agora. 20 anos, disse com voz quebrada. 20 anos vivendo como outra pessoa porque ninguém percebeu o erro. 20 anos que meu pai passou sofrendo achando que eu estava morto. 20 anos que a mãe do Rodrigo passou procurando pelo filho dela sem saber que ele estava enterrado no lugar errado. Não foi culpa de ninguém específico, disse Dr. Renato. Foi uma combinação trágica de circunstâncias. 2 acidentes simultâneos, ferimentos similares, hospital sobrecarregado, erros de identificação na correria. Uma tragédia se sobrepôs à outra e criou essa situação impossível. O que acontece agora? Perguntei. Agora, o advogado abriu outra pasta. Precisamos corrigir os registros oficiais. A certidão de óbito do Lucas será anulada. Ele está vivo, então não pode ter certidão de óbito. O corpo do Rodrigo será devolvido para a família dele para um enterro adequado.
E você? Olhou para Gabriel. Vai precisar decidir o que fazer com sua identidade. O que quer dizer? Gabriel perguntou. Legalmente, você tem duas identidades agora. Gabriel Henrique Ferreira existe há 20 anos, tem CPF, RG, carteira de trabalho, histórico completo. Mas, geneticamente, você é Lucas Henrique Oliveira. Precisamos decidir qual identidade você quer manter oficialmente. Gabriel olhou para mim, depois de volta para o advogado. Posso manter as duas? Não legalmente, você precisa escolher uma. Ou volta a ser Lucas oficialmente, e explicamos toda a situação para retificar documentos. Ou continua sendo Gabriel, e apenas reconhece legalmente que também é filho biológico de Francisco Oliveira. Qual você recomenda? Perguntei. Dr. Renato pensou antes de responder. Do ponto de vista prático, manter a identidade de Gabriel é mais simples. Ele tem 20 anos de vida documentada como Gabriel, emprego, contas, histórico. Reverter tudo isso seria extremamente complicado burocraticamente. Mas do ponto de vista emocional, familiar, essa é uma decisão que só vocês podem tomar. Gabriel ficou em silêncio por um longo tempo. Olhava para as próprias mãos, abrindo e fechando os dedos lentamente. Eu passei 20 anos sendo Gabriel, disse finalmente. Construí uma vida inteira com esse nome. As pessoas me conhecem assim. Eu me acostumei a responder por esse nome. Mas quando olho no espelho agora, quando acesso às memórias que estão voltando, eu sei que sou Lucas, que sempre fui Lucas. Gabriel foi apenas uma máscara, uma identidade temporária até eu descobrir quem eu realmente era. Ele olhou para mim com olhos cheios de lágrimas. Pai, eu quero voltar a ser Lucas. Oficialmente. Não importa quanto trabalho vai dar, quanta burocracia. Eu quero meu nome verdadeiro de volta. Eu quero ser seu filho legalmente de novo. Minha garganta apertou. Não consegui falar por alguns segundos. Apenas peguei a mão dele e apertei. Então vamos fazer isso, disse Dr. Renato. Vai ser um processo longo. Vamos precisar de uma sentença judicial declarando que Lucas Henrique Oliveira não morreu em 2005, que houve erro de identificação e que ele é a mesma pessoa atualmente conhecida como Gabriel Henrique Ferreira. Com essa sentença, podemos retificar todos os documentos. Quanto tempo vai levar? Gabriel perguntou. 6 meses, talvez 1 ano. Depende do juiz, da complexidade do processo. Mas vamos conseguir, tenho certeza. Saímos do escritório do advogado com uma mistura de alívio e apreensão. Sabíamos a verdade agora. Sabíamos o que tinha acontecido. Mas ainda havia um longo caminho pela frente. Naquela noite, sentados no meu apartamento, Gabriel me fez a pergunta que estava evitando desde o começo. Você vai contar para a minha mãe? Suspirei fundo. Preciso. Ela tem direito de saber. Mas não sei como ela vai reagir. Faz 20 anos, ela refez a vida, tem outra família. Não sei se vai querer reviver tudo isso. Eu entendo se ela não quiser me ver. Gabriel disse baixinho. Eu não sou mais o garoto de 20 anos que ela perdeu. Sou um homem de 40, um estranho com o rosto do filho dela. Deve ser assustador. Ela te amava muito, disse. Quando você morreu, ou quando achamos que você tinha morrido, ela se despedaçou. Não conseguiu nem ir ao cemitério depois dos primeiros meses. A dor era grande demais, mas isso não significa que ela parou de te amar. Levei 3 dias para juntar coragem de ligar para Regina. Não falávamos com frequência desde o divórcio, apenas contatos esporádicos em aniversários ou datas importantes. Quando liguei, ela atendeu com surpresa. Francisco, aconteceu alguma coisa? Regina, preciso conversar com você pessoalmente, é importante. Percebi a hesitação na voz dela. Sobre o quê? Não posso falar por telefone. Por favor, é sobre o Lucas. Silêncio do outro lado. Depois com voz apertada. O que tem o Lucas? Ele está morto há 20 anos. É sobre isso que preciso falar. Você pode vir até Santos? Ou eu posso ir até você? Ela morava em Guarujá agora, cidade vizinha a Santos, do outro lado da ponte. Marcamos de nos encontrar num café na orla de Guarujá no sábado seguinte.
Não contei para Gabriel. Queria falar com ela primeiro, preparar terreno, ver como ela reagiria antes de colocá-los frente a frente. Cheguei no café às 3 da tarde. Regina já estava lá, sentada numa mesa perto da janela. Tinha 54 anos agora. Cabelo tingido de loiro escuro, algumas rugas ao redor dos olhos. Ainda bonita, mas diferente da mulher que eu tinha conhecido. Os anos tinham mudado os dois. Oi, cumprimentei sentando na frente dela. Oi, você me deixou preocupada com esse mistério todo. Respirei fundo. Não havia forma fácil de dizer aquilo. Regina, o Lucas não morreu. Ela me olhou como se eu tivesse falado em outro idioma. O quê? Houve um erro. Um erro terrível na identificação do corpo. O garoto que a gente enterrou não era o Lucas. Era outro jovem que sofreu acidente na mesma noite. O Lucas sobreviveu, mas com amnésia severa. Ele viveu esses 20 anos em Campinas com outro nome, sem saber quem era. Até que as memórias começaram a voltar mês passado. Regina ficou completamente imóvel. Seu rosto não demonstrava nenhuma expressão. Francisco, você está tendo um colapso nervoso? Você precisa de ajuda. Não estou tendo colapso, é verdade. Tenho provas. Peguei a pasta que tinha trazido e tirei os documentos. O resultado do DNA provando que Gabriel era meu filho biológico. O laudo do perito identificando o corpo no túmulo como sendo de Rodrigo Alves Santos. As fotos de Gabriel. Os registros médicos de Campinas. Coloquei tudo na mesa na frente dela. Leia. Regina leu cada documento com mãos tremendo. Vi quando a incredulidade no rosto dela começou a dar lugar para outra coisa. Choque. Esperança. Medo. Quando terminou de ler, ela olhou para mim com olhos marejados. Ele está vivo, sussurrou. Onde ele está? Ele está vivo e quer te ver. Mas está com medo de como você vai reagir. Ele não é mais o menino de 20 anos que você conhecia. Ele tem 40 agora, viveu uma vida inteira que a gente não fez parte. Ele está confuso, tentando reconciliar duas identidades diferentes. Eu não me importo, ela disse. Lágrimas escorrendo livremente agora. Eu não me importo se ele tem 40 ou 60. Ele é meu filho. Eu pensei que tinha perdido ele para sempre. E você está me dizendo que ele está vivo. Peguei o celular e mandei mensagem para Gabriel. Sua mãe quer te ver. Pode vir? Ele respondeu em 2 minutos. Estou a caminho. Tinha combinado com ele de esperar num café a 3 quarteirões dali, pronto para vir se Regina reagisse bem. Ele chegou 15 minutos depois. Entrou no café olhando ao redor até nos ver. Quando os olhos dele encontraram os de Regina, ambos congelaram. Ela se levantou devagar da cadeira. Ele caminhou até a mesa. Ficaram parados um na frente do outro, sem falar, apenas olhando. Lucas, ela disse finalmente, sua voz quebrando. Mãe, ele respondeu. E então ela o abraçou. Abraçou forte, como se quisesse ter certeza de que ele era real, sólido, que não ia desaparecer. Gabriel abraçou de volta, seu corpo inteiro tremendo com soluços. Choraram juntos por longos minutos ali no meio do café, indiferentes às pessoas olhando. Eu me afastei um pouco, dando espaço para eles. Era o momento deles. Mãe e filho reunidos depois de 2 décadas de ausência impossível. Quando finalmente se separaram, sentaram lado a lado e conversaram por horas. Regina fez milhares de perguntas. Como ele estava? Onde morava? Do que se lembrava? Gabriel respondeu tudo com paciência, contando sobre os 20 anos como Gabriel, sobre o vazio constante que sentia, sobre as memórias que estavam voltando. Ela segurou a mão dele o tempo todo, como se temesse que ele fosse desaparecer se ela soltasse. O sol se pôs e a noite chegou. O café fechou e fomos para a calçada, ainda conversando. Eventualmente, Regina disse: Você vai conhecer seu irmão, Pedro. Ele tem 15 anos. Eu nunca falei muito sobre você para ele. Era doloroso demais. Mas ele precisa saber que tem um irmão mais velho. Eu gostaria de conhecer ele, Gabriel disse. Ficamos mais 1 hora ali na calçada, planejando o futuro.
Gabriel continuaria o processo de retificação de documentos para voltar a ser Lucas oficialmente. Continuaria trabalhando em Campinas por enquanto, mas viria para Santos com mais frequência para passar tempo com a família. Regina queria que ele conhecesse Paulo, o marido dela, e Pedro. Queria reintegrá-lo na família, dar a ele os 20 anos que tinham perdido. Não seria fácil. Havia feridas que nunca fechariam completamente, perguntas que nunca teriam respostas satisfatórias. Como exatamente a consciência dele tinha saltado de um corpo para outro? Por que as memórias tinham levado 20 anos para voltar? Como ele conseguiria reconciliar as duas vidas, os dois conjuntos de experiências, as duas identidades? Mas estávamos juntos agora. Família de novo, imperfeita, remendada, mas completa de uma forma que não tinha sido por 2 décadas. Enquanto dirigia de volta para Santos naquela noite, com Gabriel seguindo no carro dele atrás de mim como tinha feito tantas vezes nos últimos meses, pensei nas visitas dominicais ao cemitério. 20 anos sem falhar. 20 anos conversando com uma lápide, trazendo flores para um túmulo que não continha meu filho. Mas, de alguma forma, aquelas visitas tinham mantido ele vivo na minha memória. Tinham mantido a conexão forte o suficiente para que, quando ele ligou daquela forma impossível no meio da noite, eu soubesse imediatamente quem era, reconhecesse a voz que não ouvia há 2 décadas, e fosse buscá-lo sem hesitar. No domingo seguinte, voltamos ao cemitério os 3, eu, Gabriel e Regina. Fomos ver o túmulo pela última vez antes que o corpo de Rodrigo fosse transferido para outro lugar. Ficamos parados ali, os 3 juntos, olhando para o nome na lápide que em breve seria mudado. Sinto muito, Gabriel disse baixinho falando com o túmulo. Sinto muito que você morreu e eu vivi. Sinto muito que sua família sofreu todos esses anos sem saber onde você estava. Espero que agora você possa finalmente descansar em paz com seu próprio nome. Colocamos flores na lápide, não pelas últimas vezes, mas pela primeira vez sabendo a verdade de quem realmente estava ali. Depois fomos embora juntos, deixando para trás o túmulo que tinha guardado o segredo por 20 anos. Meu filho tinha sido enterrado há 2 décadas, mas no mês passado recebi uma ligação do número dele, e ele disse: "Pai, onde estou?" E eu o trouxe de volta para casa.